Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, no capítulo 12 da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler alguns versículos. Peço permissão aos irmãos para fazer uma leitura um pouco longa. Vai do versículo 12, do capítulo 12, até o versículo 27. Se puder me ajudar aí com o texto nos nossos monitores, vai ser bem. Capítulo 12, não está funcionando aí não, Jesus amado? Para trás está, né? Ok, vamos lá, vamos ler. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Vou ler esse versículo de novo, verso 25. Porque, ou para que, não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Nós vamos em rápidas palavras. Hoje nós estamos em uma noite de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia, irmãos, fala de comunhão. Diga comigo, Santa Ceia fala de comunhão. É por isso que eu tomei esse texto nesta noite, para nós trazer à memória de cada um de nós a respeito da comunhão. O que é comunhão? Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, porque ele sabia das dificuldades que existia nessa igreja de Corintos. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha os dons espirituais, era uma igreja que conhecia a Deus. Gostaria de chamar a atenção de todos, irmãos, as crianças, por exemplo, olhem para o pastor, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Todos em nome de Jesus, vamos parar, vamos reverenciar a casa de Deus neste momento. Isso é um culto espiritual, é um culto de Santa Ceia, nós precisamos de toda a reverência possível. Amém, crianças? Glória a Deus, amém, igreja? Toda a reverência possível na casa de Deus. Paulo está falando com essa igreja, que era uma igreja espiritual. Era uma igreja que tinha os dons espirituais.
Mas parece que a igreja de Coríntios, ela sofria de um certo sentimento de desavença, alguma coisa que trazia uma certa dificuldade na comunhão entre os irmãos. Haja visto que pelo menos 4 grupos existiam dentro da igreja de Coríntios. Uns que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, outros que eram de Cefas, que era Pedro, e outros eram de Jesus. Um grupo, às vezes, se confrontavam uns com os outros, e Paulo sentia dificuldade, talvez, em pastorear esta igreja. Paulo, então, escreve mostrando para a igreja de Corinto a necessidade de ver, muito obrigado, a necessidade de ver a igreja como um corpo só, de que um depende do outro. Ele conta essa fábula, ele traz essa fábula maravilhosa, pastor Hilton, falando, parece que ele estava descrevendo a conversação entre os membros do corpo, a orelha falando para o pé falando para a mão, a cabeça falando. Ele conta usa essa figura de linguagem chamada fábula para mostrar a unidade do corpo. Para ter comunhão, irmãos, existem algumas coisas interessantes. Comunhão é a gente estar juntos e gozarmos de liberdade um com o outro, dentro dos nossos limites dessa liberdade, e entender que nós somos um em Cristo Jesus. Eu e você somos um. Na oração sacerdotal, glória a Deus, a gente vê o Senhor Jesus intercedendo junto a Deus e servindo, mostrando-se como exemplo. A sua oração, ele diz assim: eu rogo para que eles sejam, quem sabe me dizer o resto? Um. Eu rogo para que eles sejam um. Aí ele compara e diz: assim como eu e o Pai somos um. Ele está mostrando para nós a igreja do Senhor, e nesta noite nós estamos aqui diante, de forma simbólica, do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representado aqui pelo pão e o vinho, que representa o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado e dilacerado por nós na cruz do Calvário. Jesus está dizendo que nós, a igreja, somos um em Cristo, nele nós somos um, que não tem maior e não tem menor. Aqui tem pessoas que formam o corpo do Senhor Jesus Cristo. É interessante que diga comigo, todo corpo tem uma cabeça. A única coisa que não tem nesse corpo, que é, digamos assim, dessa terra, é a cabeça. Porque a cabeça desse corpo é Cristo. Aqui está a igreja. A igreja é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu olhar para você e dizer: eu não sei quem você é nesse corpo. Não sei se você é braço, eu não sei se você é a mão, não sei se você é os dedos, não sei se é a orelha, não sei se é pé, eu não sei que você faz parte, mas eu quero dizer uma coisa: a sua cabeça, ou você tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que comanda esse corpo. Para nós mantermos essa comunhão, alguns detalhes, eu não vou delongar muito, porque ainda tem algumas pessoas para nós recebermos nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, ou algumas coisas interessantes para os irmãos. Como é feita, como é desenhada ou desenvolvida, ou como é feita essa comunhão, como é que ela se desenvolve em nosso meio, como é que você percebe essa comunhão em nosso meio? Ora, o culto termina, e eu vou usar aqui termos simbólicos: o João vai para casa, o Pedro vai para casa, a irmã Maria vai para a casa dela, o Joaquim vai para a casa dele, e a gente se dispersa no meio da multidão, sim ou não? A gente se dispersa no meio da multidão. Amanhã de manhã você vai para o seu trabalho, o outro vai para o outro trabalho, o outro vai para o outro trabalho, um vai para a escola, as crianças vão para a escola, mas deixa eu dizer,
a cabeça nunca perde o corpo. E eu estou falando no sentido espiritual. Aonde quer que nós estejamos, nós somos participantes do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é feita essa comunhão? É possível que você já conheça o texto de 1 João, no capítulo, se você puder colocar para nós aí, 1 João capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Diga comigo, comunhão uns com os outros. E olha que o texto diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Da condição de nós termos comunhão uns com os outros é se nós andarmos na luz. Não há condição de eu ser participante desse corpo ou ter comunhão uns com os outros se eu não andar na luz. Se eu viver uma vida de trevas, se eu viver uma vida de mentiras, se eu viver uma vida ambígua, eu não serei ou não terei comunhão. Posso até dizer que tenho, mas a cabeça sabe que eu não tenho. Deus sabe das minhas mazelas, das nossas mazelas, dos nossos erros, mas se nós andarmos na luz, o que é andar na luz? Confessar os nossos pecados, confessar a nossa culpa, rasgar o nosso coração, mostrar quem nós somos. Isso vai fazer com que nós sejamos vistos como pessoas confiáveis. Amém? Você pode adorar o Senhor? Como é que eu vou ter confiança em quem se esconde ou quem esconde as coisas? Um casal, por exemplo, nunca se deve esconder nada do seu cônjuge. Abre o seu coração, abre a sua vida, rasgue você mesmo e se mostre. E aí, andando na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E a Bíblia é clara em dizer: o sangue de Jesus purifica as nossas vidas de todo o pecado. Uma outra coisa interessante na questão da comunhão, como é feita essa comunhão, é que essa comunhão deve ser feita e até no texto aqui da minha versão diz assim: unidade na diversidade. Diga, unidade na diversidade. O que significa dizer isso? Você já teve luta na sua vida? Sim ou não? Olha bem para mim aqui. Você já teve luta no seu casamento? Glória a Deus. Sim, todos nós passamos por esses momentos difíceis de lutas, tribulações, problemas, dificuldades. Mas isso não pode vir a nós de maneira que venha destruir a nossa unidade, porque nós somos um corpo. Você imagina? Eu vou seguir aqui na cabeça de Paulo de forma fabulosa. Não é cabulosa, fabulosa. Você imagina se eu vou passar naquela porta ali e eu bato a orelha na porta e machuca a orelha? Dói, gente. Você acha que esse ossinho aqui da orelha, quando bate em algum lugar, dói? Ou a pontinha do dedo dói? Porque doeu. Eu vou no médico e falo: arranca esse dedo aqui, porque esse dedo está fazendo meu corpo doer. É assim que eu faço? O que eu faço? Cuida para quê? Para sarar o dedo. Quando sarar o dedo, o corpo não sente mais dor. Eu estou na cabeça de Paulo, estou fabulosamente falando aqui. Se eu sarar a cabeça do dedo, quem aqui já arrancou a unha do dedo? Quem aqui já teve essa infelicidade? Doeu? Dói demais? Você xingou o dedo, falou que o dedo não valia nada. Como é que você faz isso comigo, dedo? Você enrolou, enfaixou, cuidou, passou remédio, a unha cresceu outra vez, consertou o negócio. Como corpo, aleluia, olha aqui para mim, como corpo, vai ter hora que um dos membros vai fazer doer o corpo inteiro. Você concorda comigo?
Como corpo, tem hora que um dos membros vai fazer alguma coisa que vai trazer problema para o resto. Nós vamos pegar ele, vamos jogar fora, escorraçá-lo e dizer: você não presta, você está atrapalhando. É assim que a gente faz? É abraçar, enfaixar, pôr remédio, cuidar. Ele vai sarar e vai vir em boas maneiras, vai vir a felicidade de novo. Não é assim? Paulo está exatamente dizendo que nós devemos mostrar, ter comunhão e unidade no meio da adversidade. Irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, olha, Paul, se eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas diz assim, Paul Tournier, ele diz o seguinte: existem algumas coisas que que nós não podemos fazer sozinhos. Olha, existem algumas coisas que, como cristãos, nós não podemos fazer sozinhos. Aí ele diz assim, e uma delas é ser crente. Você não consegue ser crente sozinho. Você já viu aqueles crente em casa? Não, pastor, eu sou crente em casa. Eu não preciso ir na igreja para ser crente. É o crente em casa. Mas é um cristão sozinho. Irmão Lenilson, hoje de manhã, a gente estava conversando ali no fellowship, no saguão, sei lá. Ali na porta da igreja. Disse assim, pastor, o predador, seja lá quem for, o urso, o leão, ele não ataca quando está o gado junto. Ele fica na espreita, não é isso? Quando ele vê lá muitos bois, ou ovelhas, ou animais, ele fica na espreita. Ele não, principalmente o gado bovino, porque tem muito suas armas de defesa. Ele não chega e vai entrando, não, ele fica na espreita. Quando um se desagarra, ele vai lá e pega. E aí, onde está o irmão? Desviou, sumiu, foi embora. O inimigo passou e pegou, porque ele ficou sozinho, desgarrado, separado. Se nós estivermos juntos, Satanás fica ao derredor, mas a igreja está em constante comunhão, oração, e a presença do Espírito Santo na igreja afugenta os predadores, e a igreja segue marchando triunfante para a glória do Senhor. Aleluia. Do verso 12 até o verso 14, do texto que nós lemos, e o texto diz assim, no verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas ele é composto de muitos membros. Muitos membros. Paulo ainda mostra, do versículo de número 15 e o versículo 16, ele diz assim: se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Será que a orelha é só porque ela acha que ela não é do corpo porque não é olho? Nesse caso aqui, a orelha está querendo ser olho. Eu nem sei se o olho aceita a orelha para ser ele. A orelha pode dizer assim: eu escuto, e o olho, você escuta, mas eu vejo. Você escuta, mas eu vejo. Mas o olho que vê não escuta. E o olho, interessante, presta atenção, olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Isso chama-se acondicionamento. Bate palma aí, Lenilson, dá um bate palma aí. Ó, pronto, chega, só isso. Quando ele bateu palma, ele emitiu o quê? Um som. Quando ele emite um som, o que eu faço? Olho entre ação. Sim ou não? A minha orelha, o meu ouvido ouve, automaticamente eu olho para ver o que é que está acontecendo. Ela exercitou a função dela, subiu ao meu cérebro em frações de segundo, o cérebro emite uma ordem e eu viro para me ver o que é que está acontecendo.
Isso é o corpo de Cristo. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Quando você ouvir um ruído, não fale mal. Olhe para ver o que está acontecendo, porque o seu cérebro, que é Cristo, aleluias, ele vai emitir as coordenadas para você agir diante das circunstâncias acondicionadas que podem surgir na sua vida. Oracalabachai, aleluias. Aleluias. O verso 16 diz assim: e se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Paulo está mostrando que não existe no corpo de Cristo ninguém inferior e ninguém superior. Amém? Diga para o seu irmão assim: eu não sou inferior a você. Diga para ele. Agora diga assim: mas também eu não sou superior a você. Ei, irmãos, nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? A gente é igual. Ok. Eu sei que eu posso ter um defeito que você não tem, mas também você tem um que eu não tenho. Sempre você vai ter alguma coisa que você vai precisar de mim, e eu terei alguma coisa que eu vou precisar de você. Agora você imagina, em 2008 aproximadamente, eu era pastor, 2008, eu estava pastoreando a cidade de Filadélfia. E pastoreando, eu tive uma gripe tremenda, e eu perdi o senso do olfato. Eu perdi o senso. Perdi. Uma vez eu fui lá em Summerville, presta atenção. Uma vez eu fui em Summerville comprar batata no supermercado. Fui lá, peguei um saco de batata e vim com aquela batata no carrinho e coloquei para poder para pagar. A moça pôs a mão no nariz. E começou a passar a mão no nariz e eu olhei para ela e disse: meu Deus, o que está acontecendo? A moça pôs a mão o caixa, pôs a mão no nariz, olhava para mim, olhava para aquele saco de batata e eu não dou. Aí ela falou comigo assim: essa batata está podre. Olha aí, ela virou assim e falou assim: olha que está podre. Eu falei: uai, tá. Aí ela falou assim: você não está sentindo o cheiro? Eu falei: eu não. Eu perdi o senso. Fui no médico. O médico disse para mim: olha, isso aí não tem jeito. Só o tempo. Foi 2008. Só o tempo pode às vezes melhorar. Hoje melhorou. Mas você sabe de uma coisa? Eu não sinto cheiro ruim. Cheiro de gás perto de mim eu não sinto. O gás está saindo, pode sair. Mas de perfume eu sinto. Glória a Deus. Recuperou talvez 60%. Mas Deus foi tão bom para mim que eu não sinto cheiro ruim. O que eu quero dizer com isso? É que se eu não tivesse os outros órgãos do corpo, e se fosse somente a questão de sentir o cheiro, explodiria uma bomba perto de mim, eu não saberia de nada. Amém? Se eu fosse somente, se eu fosse cego e os meus ouvidos fossem bons, eu ouviria o barulho, a palma da mão do presbítero Lenilson, mas não adiantaria olhar, eu não ia ver o que estava acontecendo. Ou, se os meus olhos estivessem bons e o ouvido fosse surdo, eu não ouviria as palmas, o barulho que estava vindo de trás de mim, e poderia acontecer um acidente comigo. A igreja está de pé. Oh, aleluias. A igreja está de pé, lutando. Há 2000 anos atrás a igreja foi constituída e ainda não perdeu a batalha e nunca vai perder, porque aqui tem pé, tem mão, tem ouvido, tem olho, tem, oh aleluia, tem orelha. Aqui tem, irmãos, é um ajudando o outro. Quando você cai, o outro estende a mão, te levanta e te coloca de pé. Glorifica o Senhor. Diga assim: eu não sou menor, mas também não sou maior. Diga: somos todos iguais. Aqui não tem superior e não tem inferior. Não tem ninguém aqui que sabe menos e nem quem sabe mais. Nós somos todos iguais para a glória daquele que vive
e reina para todos sempre. Aleluias. E eu termino aqui, do verso 22 ao versículo 24. Onde há comunhão, diga comigo assim, onde há comunhão, há consideração. Paulo diz assim, considere os outros. E ele vai além e diz assim, maiores do que você. Aí você diz assim, mas pastor, se Paulo disse isso, considere os outros maiores do que você, está lá em Filipenses, considere os outros maiores do que você, significa que você está olhando para o outro maior. Aonde fica então a igualdade? Aonde fica então, não é inferior e nem superior? Sabe onde fica? É que o outro também considera você maior do que ele. Aí iguala tudo. Eu olho para o pastor Hildo e disse assim, não, o pastor Hildo é maior do que eu. Porque o meu sentimento é cristão. Aí o pastor Hildo olha para mim, não, o pastor Telso é maior do que eu. Eu olho para o evangelista Cristiano e diz assim, não, ele é maior do que eu. Mas o mesmo sentimento que está em mim está nele. Aí ele olha para mim e diz, não, ele é maior do que eu. Iguala todo mundo, irmãos. Nós somos todos iguais. Nós somos todos membros do mesmo corpo. E o corpo é de Cristo, cuja cabeça é Ele. Ele que manda, Ele que domina, Ele que faz. É Ele que faz todas as coisas. Agora é interessante que o corpo só vai aonde os olhos vê, mas os olhos não sabem andar. Os pés têm que auxiliar os olhos para levar aonde Ele está vendo. Eu não sei se você está me entendendo. Deus é bom. Nós somos um corpo, igreja. Nós somos um corpo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Diga para o seu irmão, eu preciso de você. Diga para o seu irmão, diga sério, eu preciso de você. Eu sei que você precisa de mim. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluia. E em último lugar, o verso 27 diz assim, olha, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Verso 26 parece que uma continuação em reverso, diz assim, de maneira que, oh, glória a Deus, preste atenção, de maneira que se um membro padece, todos os outros membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros membros são honrados. Quem é que corre no estádio? Quem é que, numa corrida no estádio, quem é que faz o maior esforço? Quem é que faz o maior? Qual a parte do corpo que faz o maior esforço lá no estádio para poder chegar em primeiro lugar? São os pés e as pernas. Portanto, você precisa malhar bem as pernas, preparar bem as pernas, preparar bastante, para você correr muito. Agora, quem sobe no pódio para receber a medalha? O corpo inteiro. O corpo inteiro vai subir no pódio para receber a medalha. E tem mais. A perna não recebe medalha, quem recebe é o pescoço. Amém? Você está entendendo a linguagem dessa fábula de Paulo? O pé fica lá embaixo. Foi ele que correu o tempo inteiro, mas fica lá embaixo. Aí o homem vem e coroa o sujeito e põe aqui, ó. Peito não fez muita coisa. Ele malhou o tempo inteiro a perna, os músculos doeu, mas quem recebeu a medalha é o corpo inteiro. Eu estou querendo dizer para você que o que faz menos aqui vai entrar no céu e receber o galardão. Ficar de pé. Glória a Deus. Escuta, para encerrar, diga comigo, não há comunhão se não houver atenção. Então olha muito bem o que está acontecendo do seu lado. Como é que está o seu irmão?
atende eles nas necessidades. Como é que está a sua irmã? Como é que está a vida do seu irmão, da sua irmã? Atende ele, atende ela nas necessidades. Isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Oh, glória. Oh, rabachurimiano. Feche os seus olhos nesta noite. Se você puder glorificar ao Senhor, glorifique. Eu vou deixar você adorar o Senhor, agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eu te glorifico porque eu faço parte do corpo do Senhor Jesus. Oh glória, oh glórias. Onde há comunhão, tem que haver atenção. Eu achei interessante essa frase: se eu não cuido de mim, eu sou prejudicado, mas se eu não cuido dos outros, eu prejudico os outros. Amém? Quando você não se cuida, você se prejudica, mas quando você não cuida do seu semelhante, você prejudica não só a você, como a ele também. Vamos olhar para o nosso irmão e entender que sem ele estaria faltando um pedaço de nós. Eu gosto muito de pregar unidade no corpo. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Tem pastores, e com todo respeito, não estou aqui falando mal de ninguém, com todo respeito, mas tem pastores que gostam de terminar o culto e cada um caçar a sua casa. Eu gosto de terminar o culto e ficar ali, ó. Um conversa, outro conversa, um vai para lá, outro vem para cá. Irmãos, principalmente nós aqui nos Estados Unidos, nossa família, a minha família está no Brasil, a família de quase todos vocês aqui estão no Brasil, a maioria está no Brasil. Nós somos uma família. We are together. Nós estamos juntos. Você se torna minha família. Eu cheguei aqui há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Cheguei aqui há 2 anos atrás, aqui na Flórida, cheguei aqui 2 anos atrás. Olha o tamanho da minha família. E eu falo isso do fundo do meu coração. Se alguma coisa acontece com um de vocês, dói em mim. Sabe por quê? A gente está indo junto para o mesmo lugar, para o mesmo céu. O mesmo Deus seu é o Deus meu. O meu Deus é o seu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Nós estamos juntos. Temos falha? Temos. Eu tenho defeito? Tem. Você tem? Tem. O problema é que nós, às vezes... o relógio é problema, né? O problema é que nós, às vezes, você olha no quadro branco. Olha num quadro branco. Branquinho aquele quadro. Você pega um pincel e vai lá e dá um pingo no quadro. Todo mundo, ao invés de olhar para a parte branca, olha para o pingo. Ah, aquele quadro está sujo. Esquece o pingo, meu irmão. Olha para o resto que está branco. Por que você tem que olhar para o meu defeito? Olha para as minhas qualidades. Olha para as qualidades. Não, pastor, mas não pode ser assim. Não, como assim não pode ser assim? E você? Está tudo branquinho? Não tem um pingo aí? Será que não tem nada na sua vida que chame a atenção dos outros para dizer: lá tem um pingo? Vamos fazer o seguinte: olha para o seu pingo, apaga ele e deixa que o seu vizinho vai limpar o pingo dele. E nós vamos para o céu cantando e adorando. Você pode levantar a sua mão e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluia. Pegaram uma mulher cheia de pecado e levaram para Jesus. Jesus estava escrevendo. Você conhece essa passagem, mas eu já estou encerrando. Jesus estava escrevendo na areia do mar. Existe uma gana de pregadores que fica tentando decifrar o que Jesus estava escrevendo lá. I don't know. Ele estava escrevendo. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que vão fazer? O negócio deles, escuta aqui, o negócio deles não era o problema deles não era a mulher em adultério, era Jesus. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. O alvo ali não era pecado. O alvo ali era o perdoador de pecado. Aí cheguei agora. Vão apedrejá-lo ou não? A lei de Moisés manda meter pedra. Um olhou para o outro e falou: vamos ver agora o que ele vai arrumar. Se ele falar apedreja, ele vai cair em contradição. Se ele dizer não apedreja, ele vai cair em contradição.
Aí Jesus baixou a cabeça. Irmãos, eu admiro a sabedoria do mestre. Continuou escrevendo. Eu não sei se ele olhou e disse: quem dentre vós não tiver o pingo, quem dentre vós não tiver o pingo aí, dá uma pedrada. Um olhou para o outro e falou, conjectura minha cabeça de pregador. Um olhou para o outro, e teve um que falou, isso aqui é coisa minha. Teve um que falou assim: rapaz, esse pingo meu é tão grande que é maior do que o quadro. Eu, não vou mexer com isso não. E o outro falou assim: e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer? Vamos rachar fora de perto desse homem, que com ele não tem jeito não. E foram indo embora. Jesus levantou a cabeça e estava só a mulher. E a mulher com o pingo do pecado. E eu acho que a mancha no quadro daquela mulher era maior do que o quadro. Aí ele olha: mulher, cadê os seus acusadores? O senhor, não, foram embora, não estão aqui não. Mas não te jogaram pedra? Não, não jogou não. Por quê? Conjectura minha, não está escrito isso na Bíblia não. Eu acho que o negócio, o pecado deles era maior do que o meu, porque não jogaram pedra não. Pois é, mulher, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Agora faz o seguinte: apaga esse pingo aí e vai, não peques mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, aqui não tem ninguém perfeito, mas estamos sendo aperfeiçoados. Não tem perfeito, mas somos aperfeiçoados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Oh, glórias. Senhor, Senhor, eu quero te glorificar nesta noite. Ajuda-nos para que nós sejamos um corpo unidos, em comunhão, que nós sentimos comunhão uns com os outros, que nós possamos sentir gosto, prazer de estarmos juntos, que possamos sentir falta quando um dos nossos irmãos desaparece, que a gente possa carregar a carga uns dos outros. Não é fácil, mas o seu Espírito Santo pode nos ajudar. Que a gente sinta prazer de estar perto de cada um dos irmãos, que nós venhamos a considerar-nos uns aos outros, ter atenção uns com os outros, e nas adversidades mantermos a nossa unidade. Pai, estrutura a tua igreja de maneira que o inimigo não entre aqui, Senhor, e se entrar, que seja repreendido pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ayanei show recalabaia nevia na shurianda rabacai. Receba nessa noite o espírito de comunhão. Receba nessa noite a graça de Deus para você sentir prazer com o seu irmão. Se existe alguma coisa que caia por terra agora, e que toda a separação saia do nosso meio, para que o teu espírito tenha liberdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.